Hoje eu vou falar um pouco sobre citação e referência nos quadrinhos japoneses. Mas para fazer isso eu vou pedir um pouco de licença para falar antes sobre poesia japonesa. Mas prometo que quem tiver paciência, no final vai fazer sentido. Durante o século VII e VIII, aconteceram no Japão uma série de reformas políticas e sociais que elas tinham como objetivo fazer algumas mudanças na sociedade japonesa usando como referência elementos da cultura chinesa. Então os antigos nobres japoneses olharam para a China, que na época era vista como o grande centro cultural da Ásia, e pensaram em atualizar a organização social do Japão tendo a China como referência. Então houveram várias reformas sociais, houveram reformas burocráticas que transformou essa antiga nobreza japonesa em aristocratas burocratas, que levou a escrita chinesa para o Japão, levou o budismo para o Japão, e nesse processo eles também levaram elementos da arte chinesa. Então na época, para ostentar, os nobres japoneses exibiam o quanto eles dominavam da arte e da cultura chinesa. Então saber falar e ler e escrever em chinês era algo de destaque. Os documentos públicos eram todos escritos em chineses. E no início a grande poesia japonesa era feita a partir da poesia chinesa. Eles olhavam como os chineses faziam poesia e tentavam fazer igual. E a partir dessa produção inspirada na poesia chinesa vai surgir o tanka, que é um formato japonês de se fazer poesia que ele tinha algumas regras específicas. A primeira delas é que o poema era escrito em duas partes. A primeira parte tinha 3 estrofes, 3 linhas. A primeira linha sempre tinha que ter 5 sílabas, a segunda 7 sílabas e a terceira 5 sílabas. E a segunda parte eram 2 linhas, cada uma delas com 7 sílabas. E várias vezes essa poesia era feita por 2 autores. Um fazia a primeira parte, 5, 7, 5, e o segundo fazia a segunda parte de 7, 7 sílabas. Só que a partir dessa proposta de que um autor iniciava o poema e outro finalizava, se criaram modelos de poesia um pouco mais complexos e mais longos. Um deles foi o Urenga. O Urenga era um sistema de poesia que era um tipo de desafio, uma disputa poética. Se juntava várias pessoas numa sala, um deles largava uma parte com 5, 7, 5 sílabas, o próximo na fila tinha que continuar a poesia apresentada pelo primeiro, continuar com o tema que ele tinha proposto e lançar uma nova sequência de 575. A partir disso, o terceiro na fila tinha que largar uma nova sequência de 575. E o processo da poesia era se fazer uma disputa em que cada um dos presentes ia lançar sempre uma sequência de 575 improvisada na hora, que ia dar continuidade à sequência apresentada pelo cara que estava antes dele na fila. E a ideia era sustentar aquilo pelo máximo de tempo possível. E com a popularização do Urenga, se popularizou uma difusão diferente dessa poesia. Por exemplo, existiam autores que eles escreviam várias sequências de poemas de 575 e vendiam. Tinha várias propostas de 575, ele decorava todas aquelas propostas, então no dia que essa pessoa fosse participar de uma disputa de Urenga, ele ia ter na memória vários desses trechos que ele teria comprado e lido nesses livrinhos e ia poder tentar usar eles para encaixar no meio da sequência de improvisação. Então, a memorização de poemas escritas por outras pessoas ajudava numa disputa de Urenga. E essa difusão dessas coletâneas de pequenas partes que poderiam ser usadas no Urenga vão começar a dar autonomia para esses pequenos trechos. E daí que vai surgir o haiku ou haikai, que é o poema de 575 autônomo. Ou seja, ele seguia essa proposta de uma peça que seria encaixado dentro de um Urenga, mas que não precisaria estar dentro de um Urenga. A autonomia de um poema no formato 575. Só que a autonomia desses poemas no formato de 5, 7, 5 sílabas acabou criando um problema, que é o fato de que eles eram muito curtos. Era mais complicado de expressar alguma coisa complexa num formato pequeno. E para lidar não só com as dificuldades por causa da restrição do formato, como pela tradição do Urenga, a tradição de que um poema de 575 continuava um poema de 575 anterior, e também essa tradição dos nobres japoneses, dos nobres burocratas, de exibir o conhecimento deles. Olha como eu domino a poesia tradicional chinesa, olha como eu domino a poesia tradicional japonesa. O haiku ele vai se estabelecer a partir de um sistema de citação. Um autor, quando ele queria desenvolver algo que não ia caber no formato de 575 sílabas, ele citava um poema anterior que tinha tratado sobre o assunto. Então no começo do poema dele, ele citava um poema anterior, e o anterior poderia ser um poema sobre solidão, sobre tristeza, sobre pessimismo, seja lá qual for o tema, e o começo desse poema dele, que citava o do outro, dava a entonação do tema dele. Ele começou o poema dele citando um poema anterior que é sobre tristeza, então significa que o poema dele também vai ser sobre tristeza. Ou então, às vezes, o poema dele era uma resposta a um poema anterior. Tem um poema clássico japonês que é sobre uma mulher que ela foi abandonada pelo marido e ela está sozinha na cabana durante o inverno
e ela olha pela janela e vê na neve um veado também sozinho bramindo. Então, a partir desse poema, vai se convencionar que o veado bramindo significa solidão. Então, quando um autor queria fazer um poema que tratava de solidão, ele não ia gastar espaço do 575 dele para construir a ideia de solidão. Ele simplesmente começava: o veado bramiu, quem leu sabia que é sobre solidão. E ele concluía a resposta dele sobre aquilo de solidão. Um outro exemplo, por exemplo, poderia ser o Reiki Monogatari. O Reiki Monogatari inicia dizendo que tocaram os sinos do templo de Gion para anunciar a impermanência de todas as coisas. E a partir de então, conta-se a história da Guerra Genpei, sempre pelo ponto de vista dos derrotados. Então a obra toda trata de como os poderosos e os heróis também chegam ao fim, como eles também têm uma decadência. E com isso vai se convencionar que o tocar dos sinos do templo de Gion significam a impermanência. Significa que tudo é transitório, tudo perene, tudo acaba. Então, se um autor começasse um texto escrevendo e tocou os sinos do templo de Gion enquanto o veado bramia, isso significa que alguém estava sofrendo de solidão porque alguém de quem ele gostava tinha morrido. Então, muitos dos poemas japoneses, eles trazem animais, flores, estações do ano, plantas, elementos da natureza, mas raramente esses elementos da natureza são somente elementos da natureza. Geralmente eles são citações a outros poemas, são convenções estéticas que significam algo. O veado brami não significa que um veado bramiu. O veado brami significa solidão. E assim vale para os outros animais e para as outras plantas. Então esse recurso literário, ele não vai ficar só na literatura, ele vai passar para pintura, por exemplo. Então pintar um veado, pintar uma flor, não significa exatamente a flor e o veado. Ela significa invocar esses elementos, esses códigos que se construíram na poesia. O que vai fazer com que a arte japonesa use muito elementos da natureza como código e use muito a citação como código. Ela é dependente da citação. Um espaço curto faz com que os autores queiram invocar um contexto que já foi dito, que os versados em literatura e em arte já conhecem por conhecer as obras anteriores. Então acaba sendo não só um recurso para usar melhor o espaço disponível, como para o autor se exibir, como para o autor exibir o domínio que ele tem sobre a arte que ele está tratando. Então ele dizer: olha só como eu li os antigos, olha só como eu domino os grandes mestres da minha arte, como eu cito eles, releio e continuo o que eles fazem. E outro fator relevante é um apego japonês pela continuidade, pela tradição. Quando teve a ocupação dos Estados Unidos no Japão pós-Segunda Guerra, uma das considerações que o governo americano fez e os militares dos Estados Unidos fizeram durante a ocupação era depor o imperador e transformar o Japão numa república. Só que o alto comando militar dos Estados Unidos, que liderou a ocupação, eles levaram junto um conselho de especialistas, foram historiadores, antropólogos, sociólogos, e essa comitiva de especialistas aconselhou eles a não depor o imperador, porque depor o imperador poderia ser o início de um processo que levaria o Japão a iniciar uma terceira guerra mundial. A proposta desses conselheiros foi de que seria muito mais fácil reorganizar o Japão, fazer todas as reformas que o comando militar, que os Estados Unidos pretendiam, se eles fizessem com que essas reformas parecessem uma continuidade ao poder atual. Os japoneses respeitariam muito mais uma ruptura que desse aparências de continuidade do que uma ruptura total, que ignorasse totalmente as tradições. Vai lembrar que a família imperial japonesa é a única família real atual cuja narrativa alega que nunca houve uma interrupção, que o imperador atual é um descendente do primeiro imperador. Tanto que as guerras internas japonesas nunca eram para derrubar o império, era sobre quem ia ter o imperador como refém para legitimar seu próprio poder, porque teria um poder político que é a continuidade do poder supostamente legítimo. Tem toda uma valorização na cultura japonesa da tradição e da continuidade. E isso acaba valendo nas artes. Se alguém quer se tornar um pintor, ele não vai se atirar na carreira de pintor direto. Ele vai ter que estudar e ser discípulo de um grande pintor. Se a gente usar o teatro No, por exemplo, que é um teatro tradicional do período samurai, ele tem uma série de peças que foram escritas na época e só essas peças que são encenadas. Na verdade, a única pessoa que apresentou novas peças para o teatro No foi o Mishima Yukio, porque o Mishima atingiu uma posição de respeito como autor, como escritor, e por ele ser de uma família nobre, de uma família aristocrata, ele foi considerado legítimo para propor algumas peças novas ao No. Mas fora isso, todas as peças de No que são executadas hoje são peças escritas na época da fundação do teatro, porque tem toda uma questão
questão de continuidade. Se alguém quer ser um ator de teatro no, ele não vai simplesmente chegar, ou quero ser ator, não. Ele vai entrar por uma escola tradicional que é reconhecida, vai fazer a formação dele dentro da escola e vai ser inserido no teatro pelos atores já legitimados. Um artista marcial, por exemplo, ele não vai entrar por uma escola de artes marciais e vai querer inventar golpes e técnicas novas. Ele não vai ser bem visto se ele fizer isso. Primeiro ele vai ter que fazer todo o treinamento, fazer toda a graduação, chegar num nível elevado, mostrar que ele domina toda a técnica tradicional, para só depois poder propor alguma coisa nova. Se alguém vai ser um cozinheiro da cozinha tradicional japonesa, é a mesma coisa. Ele não vai começar cozinhando e querer inventar pratos novos. Ele vai ter que ser aprendiz de um grande cozinheiro, aprender todas as técnicas, se legitimar como cozinheiro próprio que domina as técnicas tradicionais e daí sim poder propor alguma coisa nova. A tradição artística japonesa, ela tem esse elemento de ser um tanto fechado. Para tu se inserir no meio, tu tem que ser levado por alguém já inserido. Para tu poder inovar, tu tem que demonstrar que tu domina a tradição antes. E por que eu falei de tudo isso? Porque essas convenções da arte japonesa também vão se aplicar e também vão valer nos quadrinhos japoneses. A relação entre as diferentes obras, ela não é só uma questão de intertextualidade, ela tem uma questão de legitimação. Um autor, para demonstrar que ele domina a técnica, ele necessariamente precisa citar uma obra anterior. Uma arte é arte no Japão quando ela cita outra arte. Um autor, quando ele cita alguém, ele não está colocando aquela citação gratuita. Quando um autor cita na sua obra um autor anterior, ele está apresentando uma questão de continuidade, uma questão de linhagem. Ele está dizendo, esse cara me influenciou. Eu apresento meu trabalho como uma continuação do trabalho desse cara. Então é um tipo de homenagem, mas não é uma simples homenagem. É uma construção de identidade autoral a partir daqueles autores com quem o autor considera que aprendeu, de quem ele considera que é seguidor. Então, como eu falei, é uma questão de linhagem autoral. Isso é bem importante para a arte japonesa. E por que eu falei de tudo isso agora? Porque esses mesmos valores, eles vão se repetir nos quadrinhos. Quantos autores de quadrinhos japoneses vocês conhecem que começaram sendo assistentes de outro autor já famoso? Primeiro ele faz o trabalho como assistente, depois que ele já se provou dominando aquelas coisas básicas que um assistente faz, fazendo arte final, desenhando cenários, daí sim ele ganha espaço para lançar a obra autoral dele, porque ele foi introduzido ao meio por esse autor já legitimado. E mesmo depois de legitimado, os autores de quadrinhos japoneses, eles vão seguir esse sistema de citação. Eles vão citar os autores anteriores de quem eles querem se apresentar como uma continuidade. Seguidamente aparecem umas discussões pela internet sobre mangá do tipo, ah, fulano plagiou alguém, ah, olha só, isso aqui é plágio de outro, por isso isso é ruim. Primeiro que muitas vezes falta uma compreensão do que é plágio, porque o plágio é o uso de algo criado por outra pessoa sem se dar o crédito ao autor original. Se alguém cita uma pessoa sem dizer que aquele texto, que aquela frase foi feita por outra pessoa, ou faz um desenho baseado no desenho de outra pessoa e não dá o crédito, mostra aquela obra que é copiada sem dizer que ela é copiada, como se fosse própria sua, isso é um plágio. Agora, se alguém cita um outro autor e diz, olha, esse texto na verdade foi dito por outro, ou faz aquele desenho baseado num desenho anterior e bota sua assinatura embaixo, escreve após e dá o crédito do autor original, isso não é plágio. Quando se dá o crédito para quem é o autor original, não tem plágio. Plágio é pegar aquilo e usar como se fosse seu. Mas mais do que plágio, no mangá, todo esse esquema de citação, de referência como legitimação, como continuidade que tem na arte tradicional japonesa, ele vai se repetir no mangá. Então os autores de mangá vão fazer muita referência a esquemas, a textos e as imagens de outros autores para mostrar quais são as linhagens que eles seguem, mostrar quais são as tradições que eles seguem. Quando se tem aquelas brigas malucas sobre quem é melhor, Naruto ou Dragon Ball, daí tem um cara que é muito fã de Naruto e diz que Dragon Ball é uma merda, é horrível, e daí tem um outro que é muito fã de Dragon Ball e diz que Naruto é um lixo, bom mesmo é Dragon Ball porque Naruto é só plágio de Dragon Ball. Cara, essas pessoas, elas não entendem o que elas leram, elas não entendem como funciona o mangá. Se a gente pegar obras como Dragon Ball e Hokuto no Ken, que são algumas das obras que criaram a definição do Battle Shonen, que não é a mesma coisa que Shonen, que muita gente confunde, né? Porque o Shonen é uma demografia. É esse recorte editorial que originalmente foi pensado para jovens, do que na prática não é bem assim que acontece com os leitores. Nem todo leitor de shonen é jovem, nem todo leitor de shonen é masculino, que segue algumas convenções, tipo apresentar um desafio que pode ser vencido com esforço e amizade, e que teve suas definições básicas construídas a partir do Tetsuan Atom do Tezuka. O Tetsuan Atom do Tezuka é o que vai direcionar o que é o shonen e o que não é. E vale lembrar, por exemplo, que Devilman é shonen
e muitas das obras do Ishinomori são shonen também. Outra coisa é o Battle Shonen. O Battle Shonen é um gênero específico dentro do shonen, que é o shonen focado num drama de batalha, que acabou sendo definido ali nos anos 80 pelo Dragon Ball, pelo Hokuto no Ken, pelo Rokudenashi Blues. E o Battle Shonen é um gênero específico dentro da demografia shonen, que significa que não necessariamente todo shonen é de lutinha. Essa confusão é uma coisa bem problemática no Brasil, porque a maioria dos shonens que vieram pro Brasil foram os Battle Shonen. E o shonen político dos anos 70, por exemplo, saiu bem pouco por aqui. Então vai ser bem comum dos quadrinhos japoneses esse sistema de referência. Um autor citar os autores anteriores que influenciaram ele, citar os autores anteriores que ele quer se mostrar como, olha só, eu sou um discípulo desse cara, e citar os autores que falaram do tema que ele está falando para ele dizer, olha só, eu li os que os caras escreveram antes sobre isso, eu domino o tema e agora vou inovar apresentando um elemento novo para essa discussão. Coisas como quase todas as discussões envolvendo robôs e inteligência artificial, em algum momento vão citar o Jinzo Ningenki Kaider do Ishinomori. Por exemplo, os androides do Dragon Ball do Toriyama, o Toriyama batizou eles como Jinzo Ningen não gratuitamente. Toda a construção e a definição dos androides do Dragon Ball são feitas a partir do Kikaider do Ishinomori. Inclusive no texto que eu escrevi no blog sobre Kikaider, eu argumentei lá como tantos androides do Dragon Ball, como o Rockman, como vários outros robôs dos quadrinhos da animação japonesa, todos eles citam Kikaider em algum momento. Ou como quase todos os autores de terror vão citar ou o Mizuki Shigeru ou o Mezu Kazuo, ou os dois, porque o Mizuki e o Mezu foram os caras que construíram, que definiram o que é o quadrinho de terror no Japão. E citar eles significa o autor atual dizendo, olha só, eu li os grandes mestres do gênero, eu entendi o que eles escreveram, eu conheço o que eles fizeram, reconheço eles como grandes autores e tô me colocando aqui como uma continuidade do trabalho deles. E isso vai acontecer no Battle Shonen. Então, quando alguém diz que bom mesmo é Naruto, Dragon Ball é um lixo, ou vice-versa, essa pessoa ela está desconsiderando o que os próprios autores dessas obras pensam sobre elas. Porque tanto obras como One Piece como Naruto, elas são diretamente influenciadas por Dragon Ball. O Oda, o autor de One Piece, e o Kishimoto, o autor de Naruto, os caras liam Dragon Ball, os caras são absurdamente fãs de Dragon Ball, eles puxam o saco do Toriyama e eles admitem que as obras deles não existiriam sem Dragon Ball. Eu tenho aqui o primeiro volume do guia da edição Kanzenban do Dragon Ball, e no final tem uma seção que eles chamam de Dragon Ball Children, que são sobre vários autores que foram influenciados pela obra do Toriyama. Então aqui tem uma página em que o Oda desenhou uma cena de Dragon Ball, e tem um texto escrito pelo Oda em que ele conta a importância de Dragon Ball no trabalho dele. Ele conta um caso de quando ele era criança e estava na escola, e um aluno da escola que conseguiu passar na banca de manhã bem cedo, antes da aula começar, e comprar a última edição da Jump, na hora do intervalo começou a correr pela escola, sacudindo uma edição da Jump no alto, gritando, o Krillin morreu, o Krillin morreu. E como aquilo foi um grande evento, todo mundo na escola parou e foi para ver o que estava acontecendo. O Krillin morreu, e agora o que vai acontecer? E como essa expectativa de o Krillin morreu, o que vai acontecer agora, foi apropriada por ele para todo o trabalho que ele ia produzir. Como ele usou esses momentos de tensão, de expectativa que o Toriyama fazia no Dragon Ball como paradigma para as obras de quadrinhos dele. Na página seguinte, a gente tem a mesma coisa do Kishimoto. A gente tem um desenho do Kishimoto do Dragon Ball e um texto do Kishimoto em que ele fala como o Dragon Ball foi imprescindível para ele. Como Naruto não existiria sem Dragon Ball. E tem vários outros autores aqui. Inclusive tem o autor de Bleach, tem vários outros caras, e todos eles dizem, a gente só faz o que a gente faz porque a gente viu Dragon Ball e pensou, quero fazer uma coisa assim. E Naruto não só é cheio de referências da Dragon Ball, como Naruto é cheio de referências à obra do Togashi, é cheio de referências em Yu Yu Hakusho. Se a gente for catar a Tsunade que usa a energia dela para ficar mais jovem. Isso é uma coisa que a Genkai fazia. O exame Chunin, que primeiro era uma coisa meio aleatória, os caras fazendo uma prova, depois os grupos eles têm que atravessar uma floresta dentro de um prazo e chegar no centro da floresta, e depois tem um torneio de lutas. Como é que foi o torneio para escolher o discípulo da Genkai? Primeiro tem uma fase aleatória, que era jogos de arcade, depois tinha uma floresta, eles tinham que atravessar a floresta e chegar no centro da floresta, e a terceira parte é um torneio de luta. O exame Chunin tem a mesma estrutura do exame do sucessor da Genkai. No momento que eles lutam lá com o Kinkaku e o Ginkaku,
que não pode dizer uma palavra, porque senão ele é capturado dentro do jarro no Naruto, a palavra que o personagem lá diz quando é capturado é Atsui. Atsui é quente em japonês. Se vocês lembram de quando o Yusuke foi sequestrado pelos 3 caras que manifestaram os poderes lá quando o Sensui abriu o buraco pro inferno, e eles chegam na casa para salvar Yusuke, e na porta da casa tem uma plaquinha dizendo: aqueles que aqui entrarem é proibido falar a palavra quente, Atsui. É proibido falar Atsui. E quando o Rie fala Atsui, ele tem a alma dele sugada. E mais ainda, esses 3 caras que tinham os poderes do território, um deles era o Kaito, que era um cara extremamente inteligente, um intelectual que bolava várias altas estratégias complexas. O outro é o Anagisawa, que é um cara meio largadão, meio preguiçoso. E o terceiro era o Kido, que é um cara que tinha poder de controlar sombras. Se tu juntar esses 3 personagens, dá o Shikamaru. O Shikamaru, o conceito básico do Shikamaru é uma mistura do Kido, do Kaito e do Anagisawa do Yu Yu Hakusho. E tem mais um monte de outras referências a Yu Yu Hakusho no Naruto. Porque o Kishimoto está dizendo, olha só, o meu trabalho, o Naruto, eu apresento eles como uma continuidade ao que o Toriyama e o Togashi faziam. Eu sou um discípulo do Togashi e do Toriyama. Então se tu chegar pro Kishimoto e falar para ele que Dragon Ball é lixo, ele vai ficar absurdamente ofendido. E se tu chegar pro Toriyama e falar que Naruto é um lixo, o Toriyama vai ficar ofendido porque ele sabe que o Kishimoto vê o Naruto como uma continuidade do trabalho dele. Então essa disputa que existe, Dragon Ball é melhor, Naruto é melhor, ela é idiota, não só por ser idiota em si, mas também porque ela contraria o próprio modelo como os quadrinhos japoneses são apresentados e a própria motivação dos autores. Kishimoto adora Dragon Ball, o Oda adora Dragon Ball. O Toriyama sabe que esses 2 caras se inspiraram no trabalho dele. E do mesmo jeito que o Kishimoto se inspirou em Dragon Ball e em Yu Yu Hakusho, o Togashi no Yu Yu Hakusho ele vai usar 2 grandes referências. Ele apresenta Yu Yu Hakusho com uma mistura de histórias sobrenaturais com histórias de delinquentes juvenis. Quem era o grande cara, o grande autor de histórias sobrenaturais? O Mizuki. Então várias citações de yokais em Yu Yu Hakusho são referências diretas ao Gegege no Kitaro. O ataque especial do Yusuke, que é o tiro que ele dá do dedo, aquilo é uma referência direta ao ataque especial do Kitaro, que ele também dá um tiro do dedo. E tem vários outros elementos ali, quando eles falam em yokais, que são citações diretas ao Gegege no Kitaro. Do outro lado, é as histórias de delinquentes juvenis. Quais são as grandes obras de delinquentes juvenis? A gente vai ter o Rokudenashi Blues, que é um desses grandes battle shonens dos anos 80, que tem todo o foco em lutas entre jovens delinquentes de topete em escolas, e o Yusuke e o Kuwabara, eles são referências diretas ao Kunio e o Riki, que são 2 personagens dos jogos de videogame Neketsu. Primeiro o Neketsu Korra Kunio-kun, que na versão para os Estados Unidos virou Renegade, e o segundo, que eu acho que é o mais famoso, que é o Downtown Neketsu, que na versão traduzida para os Estados Unidos virou River City Ransom. O Yusuke e o Kuwabara são versões do Kunio e do Riki. Descaradamente, o Togashi não esconde isso. E o Downtown Neketsu é inspirado no Bebop High School, que é o grande primeiro HQ a tratar do tema, que vai influenciar todo mundo depois. Quando o Togashi no Yu Yu Hakusho cita o Mizuki, cita o Gegege no Kitaro e cita o Downtown Neketsu, o que ele está dizendo? Olha só, eu conheço a tradição das narrativas dos quadrinhos de yokai, eu li o Mizuki, respeito o Mizuki, conheço a tradição de histórias das brigas de delinquentes na escola, joguei Downtown Neketsu, li Bebop High School, tem um domínio básico dos 2 gêneros, e aqui estou apresentando o que? Uma combinação dos 2. Quando o Togashi diz que ele conhece Bebop High School e Downtown Neketsu e conhece Gegege no Kitaro, ele domina a tradição, agora ele pode inovar. Então ele vai poder criar uma coisa maluca, que é uma mistura desses 2 gêneros num só, que é o Yu Yu Hakusho. E como ele provou que ele domina a tradição, ele vai ter uma liberdade autoral para colocar uma coisa nova. Toriyama vai fazer a mesma coisa e vai citar o Ishinomori. Quando ele coloca lá os androides dele, ele vai chamar de Jinzo Ninguém, porque é o termo que o Ishinomori gostava e é uma referência direta ao Jinzo Ninguém Kikaider. Inclusive o androide número 20, Dr. Gero, que tem o cérebro humano, é inspirado direto no Hakaider, que tem também aquela cabeça de vidro com cérebro humano dentro e várias outras referências. E vários outros autores vão acabar citando o Shinomori, né? Porque o Shinomori ele vai ser base para muitos gêneros e para muitos temas. O Otomo Katsuhiro é um cara que descaradamente cita o Shinomori. No Akira tem um monte de referências às obras do Shinomori. Inclusive, enquanto nos anos 80 o shonen vai deixar de tratar tantos de temas políticos, o Otomo vai ser o cara que vai dizer: peraí, se vocês não estão mais tratando desses temas que são importantes, então eu que vou dar continuidade para eles. Ele pega os temas do Shinomori, que o Shinomori usava nos shonens dele, e vai levar para o seinen. Então, muito das obras do Otomo, ele dá continuidade às coisas do Shinomori, ele cita o Shinomori, só que em outro contexto. Ele vai pegar isso e vai colocar no contexto das obras seinen. E vai chegar
chegar em caras como Urasawa. O Urasawa vai acabar herdando temas e discussões que o Shinomori começou. E eles não têm vergonha disso. Eles dizem, olha só, eu tô continuando o trabalho desse cara. Porque apresentar uma continuidade é legitimação e apresentar a linhagem. E eu tô fazendo um vídeo todo sobre isso porque eu acho que é importante pro amadurecimento do público brasileiro que lê mangá entender como isso funciona. Existe uma estrutura de referência. Não é plágio. É uma bobagem dizer que é plágio. Que, fulano copiou fulano. Não. Eles estão seguindo uma tradição. Fulano tá dizendo, olha só, tá vendo esse cara que eu tô citando? Esse cara me influenciou e eu sou um seguidor dele, eu continuo o trabalho dele. Ou eu tô dando uma resposta a ele. Então, brigas do tipo, Naruto plagiou Dragon Ball, isso é besteira. Darling the Franxx plagiou Evangelho, não. Uma parte da equipe de Darling the Franxx trabalhou na série do Evangelho. E eles estão dando uma resposta. Eles dizem, olha só, a gente trabalhou no Evangelho, a gente assistiu o Evangelho e a gente tem uma resposta para dar a Evangelho. Então, o público brasileiro ele precisa superar essa relação de uma coisa é plágio da outra. Isso aqui é melhor do que o outro porque o outro é lixo. Ter esse tipo de perspectiva é ignorar a proposta dos autores, é ignorar o que os autores estavam pensando quando eles apresentaram aquela obra. É ignorar como os autores se relacionam entre eles. É como o Kishimoto diz, olha só, eu sou um discípulo do Toriyama e não tenho vergonha disso. É como o Otomo diz, olha só, eu tô herdando uma tradição que o Shinomori apresentou. Eu sou o herdeiro do Shinomori. Existe todo um sistema de citação que é quase obrigatório na arte japonesa e nos quadrinhos japoneses. Eles precisam citar. Citar um outro autor é uma necessidade. É uma necessidade de legitimação, de dizer, olha só, o que eu estou fazendo é arte, porque ela é continuidade a uma outra obra que já é reconhecida como arte. E é dizer, olha só, a minha obra, ela não está fora de contexto. Ela tem que ser lida dentro do contexto desse cara que eu estou citando. Ela é uma continuidade de temas que já foram apresentados. E eles devem ser lidos por essa perspectiva. É dizer que eles fazem parte de uma linhagem. Olha só, eu sou descendente desse autor que foi descendente desse autor. E assim sucessivamente. Isso no Japão, para os leitores japoneses, para os autores japoneses e para os pesquisadores japoneses é uma coisa que está em mente. Quando alguém vai estudar arte japonesa, sabe que essa questão da referência, da situação da continuidade é algo importante. Quando o autor japonês vai estudar quadrinhos japonês, ele sabe que todos esses modelos da arte tradicional japonesa também tem efeito sobre a produção de quadrinhos. E também é algo para se levar em conta. Então a próxima vez que vocês pegarem uma obra e verem que tem uma coisa, isso parece muito com outra coisa, isso aqui parece muito com algo que eu já li, é porque provavelmente ali é uma referência intencional, é uma citação, é uma continuidade. E vale a pena pensar, se fulano está fazendo algo, tem uma referência, tem uma citação a outro fulano, não é gratuito, não é uma bobagem como um easter egg, olha só, achei tal coisa. Não, ele está dizendo, olha só, minha obra deve ser lida tendo essa coisa em conta. Do mesmo jeito que o viado brahmi não significa só o viado brahmi, olha só, é sobre solidão, é uma continuidade, uma tradição de discussão sobre a solidão. Usar o termo Jinzo ninguém para chamar um robô não é algo solto, é dizer, olha só, isso é uma continuidade à tradição de discussão sobre inteligência artificial lá dos anos 70, que discute a questão da instrumentalização dos sujeitos, do diferente como um pária e de várias outras questões que já eram discutidas nesse tema. Então, as citações não vão ser gratuitas. Então, vale a pena pensar, se o autor está citando alguém aqui, é porque ele quer que a obra dele seja lida de acordo com a tradição de qual essa citação foi feita. Tá? E por hoje era isso. Espero que possa ser uma chave de leitura que possa trazer alguma utilidade para as futuras leituras de você sobre mangá. Peço que quem puder sempre curta, siga o canal, compartilhe, porque sempre ajuda muito. E obrigado e até o próximo vídeo.